Sejam bem-vindos ao canal Táticas Defensivas. Como eu havia prometido para vocês, no programa de hoje eu falei que ia trazer um convidado especial. No meu último vídeo eu fiz um vídeo sobre as técnicas dos ninjas, o ninjutsu. E eu falei que ia trazer um convidado especial para falar sobre ninjutsu. E eu trouxe esse convidado especial. Vocês vão conhecer ele daqui a pouco. Como eu prometi a vocês, eu falei que iria trazer um convidado especial para esse programa. A partir de agora, eu vou começar a trazer convidados especiais com habilidades especiais. Pessoas diferentes, que têm dons especiais. E hoje eu resolvi abrir essa série de programas que serão mini podcasts, mas mini podcasts específicos, com uma pessoa especial. Um sujeito muito habilidoso, que é o meu amigo Kleber Ramin. Seja bem-vindo aqui ao canal, fico muito feliz, muito honrado com a sua presença, estando aqui no canal Táticas Defensivas. É o primeiro de uma série de entrevistados que eu vou chamar para entrevistar aqui, pessoas especiais com habilidades especiais. E você é um sujeito com habilidades especiais, que as pessoas agora vão saber quem é o Kleber Ramin e as suas habilidades especiais. Quero agradecer o convite, prazer imenso estar conhecendo pessoalmente, né? A gente já conversa há um bom tempo aí nas redes sociais. E é um prazer enorme estar aqui, desejo todo o sucesso do mundo aí e estou à disposição. Faz 23 anos que o Kleber Ramin é um policial militar, do mais alto quilate, é um sujeito muito experimentado na rua. É um policial de força tática extremamente treinado. Então isso por si só já seria um diferencial que ele tem. Mas não acaba aí as habilidades do Kleber Ramin. Ele não é só um bom policial militar, ele tem outras habilidades. Ele é um expert em lutas. Para vocês terem ideia, além dele ser faixa preta em ninjutsu, primeiro grau Shodan de ninjutsu, do estilo Togakuri, que é o estilo mais famoso de ninjutsu do mundo, da escola Bujinkan, que é a maior escola do mundo de ninjutsu, do grande mestre do ninjutsu, Dr. Masaki Hatsumi, ele vem dessa linhagem. Além disso, ele é também faixa preta primeiro grau de Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro. Ele é Kruang preto, grau preto em Muay Thai, professor de Muay Thai. Ele é contramestre em capoeira. Falta um nível apenas para ele chegar a mestre de capoeira. Ele está acima de professor de capoeira. E, se não bastasse isso, ele ainda é técnico de MMA. E mais, ele treina vários lutadores. Mas ele tem um lutador muito especial, que é um lutador, um garoto, um rapaz que está vencendo tudo que ele entra. Ele é o terror dos rings, né? Um menino chamado Nicolas. Ele está ganhando todos os campeonatos que ele entra de Muay Thai e de MMA. E, coincidentemente, ele é filho do Kleber. O Kleber treina o próprio filho, e o filho dele está se tornando um exímio lutador aí, está despontando no cenário das lutas. Então, e aí vocês vão falar, mas não acabou ainda as habilidades desse cidadão? Não, não acabou, ele ainda é mais habilidoso. Para vocês terem ideia, ele é um expert em treinamento de cães. Imagina um sujeito que conhece tudo em matéria de treinamento de cão. Desde treinar cão para uma exposição, a cães de guarda, como um cão de guarda, mas a especialidade dele é justamente treinar cães para operações policiais K9. Então, cães para detecção de droga, detectar explosivos, prender marginais, atacar indivíduos fortemente armados, enfim. Então, ele é um expert em treinamento de cães. Nós vamos até fazer um programa com o Kleber, chamando ele novamente aqui, no mínimo, para falar sobre esse treinamento de cães, porque eu sei que é um assunto que vai interessar muitas pessoas. Então, vejam bem, esse é o perfil do nosso convidado de hoje, Kleber Ramin. Kleber Ramin. Então, o pessoal agora sabe um pouquinho mais a respeito de você e das suas habilidades especiais. O nosso programa de hoje é um programa específico a respeito do ninjutsu. É uma arte exótica, poucas pessoas conhecem isso, a gente vê coisas sobre ninjas, mas as pessoas não sabem detalhes. Então eu trouxe um ninja de verdade, um cara que treinou ninjutsu de verdade, para responder algumas questões sobre o ninjutsu. A primeira pergunta que eu queria fazer para você sobre o ninjutsu é o seguinte: você é um cara super experimentado, além de um policial super treinado, professor, inclusive, da aula de defesa pessoal dentro da escola de soldados, uns cursos de aperfeiçoamento de soldados, você dá aula para esse pessoal, inclusive, do remanejamento, quando tem reciclagem. Então, um cara altamente experimentado na polícia e treinou várias lutas. O que te levou a treinar o ninjutsu? O que o ninjutsu trouxe de diferente para você? Bom, para mim falar um pouquinho, né, desse começo, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, né? Por volta dos meus 9, 10 anos de idade, aconteceu um episódio com a minha família. Nós tínhamos uma rotina de todos os domingos a gente almoçar na casa dos meus avós. E num desses domingos, na hora que a gente retornou,
Na hora que a gente retornou para minha residência, deparamos com a minha casa, produto de furto. Tava faltando televisão, videogame, aparelho de som. No momento tava eu, minha mãe e meus 2 irmãos mais novos, né. A gente saiu correndo, fomos pra casa do vizinho, pedimos um apoio, aí chegou a viatura, na hora que eles fizeram a varredura, viu que não tinha mais ninguém, né, a gente entrou, detectamos que os indivíduos entraram pelo fundo da residência, estouraram a porta, né. E no decorrer desses dias, né, que foi caindo a ficha, né, do que aconteceu, além de eu me impressionar ali com os policiais vendo eles como herói, já tinha isso em mente, quando eu crescer eu quero ser policial, mas era muito distante, eu 9, 10 anos, até fazer 18 anos para prestar um concurso, né. Minha outra opção seria eu aprender a lutar, porque eu temia de, quando a gente tivesse chegado, os marginais ainda tá dentro de casa, né, e fazer algum mal para minha família. Primeiro momento eu comecei a praticar o judô, né, tinha um certo projeto social lá, que facilitava. Na sequência fui para capoeira, conheci o Muay Thai. Na hora que eu estava já na faixa roxa de jiu-jitsu, através das redes sociais eu tive a informação que abriu uma academia na cidade de Sumaré, quase divisa ali com Nova Odessa, de ninjutsu. Primeiro momento eu já fiquei impressionado, porque a minha infância sempre foi, chegava da escola, tinha, os seriados, né, Jiraiya, Jaspion, Power Ranger, que tinha ali as habilidades ninja, né, e a sessão da tarde estava em alta, né, que era os filmes dos ninjas, né. Então, já fiquei impressionado, falei: "Não, eu preciso conhecer". E foi dito e feito, quando eu cheguei na academia, deparei com o tatame, os alunos tudo de roupa preta, né, as paredes com a espada ninja, as shuriken, né, que é a estrela, os bastões, corda, eh, já fiquei impressionado. De imediato já comecei a praticar o ninjutsu e com o passar do tempo eu fui vendo a eficiência, saindo um pouco do filme, daquelas ilusões, né, trazendo para a realidade e vendo o quanto eu poderia agregar junto com as outras modalidades que eu já treinava. Então eu fiquei impressionado, inclusive meu filho também começou a treinar junto comigo, né, em várias podas da gente treinando no início, né, e o ninjutsu realmente é eficiente. Então hoje eu quero tirar algumas dúvidas, né, na galera aí e trazer para nossa realidade o que realmente é feito no dia a dia. Aproveitando que você citou que uma das suas inspirações para treinar ninjutsu foi quando você era garoto vendo série de TV, esse tipo de coisa, quero te fazer uma pergunta, seguinte: você acha que nos anos 70, os anos 70, 80 e 90 foram feitos muitos filmes sobre ninja e séries sobre ninjas. Então, Ninja Máquina Assassina, American Ninja, Vingança do Ninja, aquela série O Mestre, que era um mestre ninja, o próprio Jiraiya, essas séries todas. Você acha que essas séries e filmes sobre ninjas ajudaram na imagem do ninjutsu ou você acha que criaram a imagem de um ninja caricato? Que as pessoas têm uma ideia hoje do ninja que é um cara praticamente um super-homem que consegue correr mais rápido que um automóvel, pula na altura de uma casa, atravessa uma parede, entendeu? Então, quer dizer, o que você acha que isso trouxe um lado positivo, esses filmes, ou um lado negativo para o ninjutsu? Olha, o primeiro momento eu vejo um lado positivo, porque eu acredito que todo ser humano, ele quer ser o melhor ali, né. Não digo nem melhor que outra pessoa, é melhor de si mesmo. Então realmente os filmes chamavam atenção, foi um marketing, que eu vejo positivo. E aqueles realmente que queriam treinar, que tinha aquela força de vontade, aquela coisa de espírito de guerreiro mesmo, por mais que na hora que ele começasse a treinar, ele via que a realidade, né, era um pouco diferente, né, do que tinha no filme, então eu vejo de uma forma super positiva. Até mesmo porque os primeiros filmes que eu assisti, a maioria dos personagens ali era todos japoneses. Então eu tinha aquela visão que os japoneses eram diferenciados, só eles iriam conseguir praticar aquilo ali. Na sequência, quando veio o ninja americano, né, que já o personagem principal lá era um americano, né, e ele era do exército, então já veio um pouquinho mais para minha realidade. Foi aonde já, opa, não é só os japoneses que são especiais, né, os americanos, outras descendências também pode, praticar essa arte. Então eu vejo como uma forma positiva. Agora é o seguinte, você é um sujeito altamente treinado, treinou várias modalidades de luta. No ninjutsu, você
Eles têm no ninjutsu um treinamento físico diferenciado de um treinamento de artes marciais convencionais? Porque no jiu-jitsu, no muay thai, no MMA, todas as lutas, você treina muito fisicamente. Você faz ginástica calistênica, você faz alongamento, flexibilidade, explosão, tudo isso. Mas o treinamento do ninjutsu, fisicamente, ele tem alguma diferença ou ele segue esse padrão das artes marciais convencionais? Ele é diferente, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque as outras modalidades, você fazia um treinamento, por exemplo, no Muay Thai, você pulava a corda ali, depois já ia se aquecendo, fazendo sombra, né? No Jiu-Jitsu também, na capoeira, era uma coisa mais básica, vamos dizer assim. O Ninjutsu não. Inclusive a duração de aula normalmente era 2 horas de treinamento. Então, quando ia fazer a parte de aquecimento, de alongamento, era praticamente o corpo todo. E nesse momento era uma música soltada uma música, oriental ali, mais tranquilo, relaxante. Então realmente ali você treinava toda a parte do seu corpo, sabe. Então foi um diferencial, porque a maioria dos praticantes, os alunos eu via lá, ele chegava meio que no extremo, o exemplo da a flexibilidade, o espacate. Era todo treino era treinado intensamente, entendeu? Então dificilmente um aluno dedicado ali, ele não conseguiria chegar no seu nível máximo. Diferente das outras modalidades, que era uma mais básico, o alongamento, aquecimento, e já ia para a parte técnica. Eu achei o ninjutsu muito mais completo. Entendi. Eles dão uma importância, muito significativa, inclusive, devido a essa flexibilidade, né, os bons atletas ali mesmo, ele consegue escapar de algum golpe, alguma imobilização que outros não conseguiriam, justamente devido a essa intensidade de um alongamento, de uma flexibilidade. Realmente você vê que o treinamento tem que ser diferenciado. Antigamente, mesmo na antiguidade era, eu acho que hoje continua sendo bastante exigido de um homem desse, porque realmente ele tem que ser só aproveitando aqui a próxima pergunta que eu vou fazer para você, a respeito do ninjutsu. Eu já fiz um programa, mas quem não assistiu o programa anterior, vamos explicar o que quer dizer ninjutsu, né? Quer dizer, jutsu de técnica e arte e nin de resistência. Que é o próprio nome da técnica ninjutsu é a técnica da resistência. Você tem que criar um indivíduo altamente resistente a vários tipos de situações desagradáveis. Ele tem que ser resistente a frio, a calor, a fome, sede, sono. Tem que ser capaz de se ficar imóvel numa posição sem se movimentar. Quer dizer, para você formar um homem com essas habilidades, ele tem que ter um tipo de treinamento físico realmente diferenciado. Sim, Entendeu? sim. É que hoje, devido à modernidade, né, eh, as escolas mudaram, né, porque até mesmo nas outras modalidades, a maioria do pessoal da antiga que treinava, o cara realmente era guerreiro, ele tinha algo diferente, ele precisava, ele gostava daquilo. Ele poderia passar por algumas situações que para ele seria normal, mas hoje a escola ela abrangeu de uma forma até mesmo, por motivo comercial, né, que mesmo que a pessoa seja um advogado, um médico, o que o objetivo dele seja uma qualidade de vida, ou de repente ele quer treinar ali porque é uma coisa ele acha fantástico ali o kimono preto, né, treinar com os armamentos. Então hoje, o aluno quando ele vai na academia, ele é entrevistado e é perguntado: "Qual é o seu objetivo?". "Não, realmente eu quero fazer um treinamento avançado, também faço luta, outras modalidades, eu quero competir, então tem um tipo de treinamento. Não, eu quero de forma uma terapia, eu quero vir aqui me desestressar, suar, né, quero aprender uma defesa pessoal. Então hoje agloba dessa forma, entendeu? De acordo com o aluno, a necessidade dele, o professor ali, o sensei, ele direciona um treinamento específico. Por exemplo, eu sei que o seu estilo Togakuri, por exemplo, ele se divide em 18 disciplinas, são 18 partes. Então, só para não vou citar todas aqui, mas você tem a parte de armamentos, várias armas que um ninja tem que aprender a usar, tem a parte de espionagem, parte de evasão e fuga, escape, parte de sobrevivência, parte até de estudo da meteorologia, das condições climáticas, da geografia do terreno, enfim, uma série de técnicas. Vocês hoje, na academia de ninjutsu, vocês treinam essas 18 partes do ninjutsu, Togakuri? Para você chegar no nível de faixa preta, você tem que saber pelo menos o básico delas, né. Depois que você se torna faixa preta, você pode se especializar em alguma dessas modalidades. Então assim, durante o treinamento, existe inclusive uma apostila, né, da Bujinkan,
os requisitos, né, que é necessário com o aluno ali se graduar. Então, pelo menos o básico delas, ele precisa saber para chegar na faixa preta e depois dela, para continuar graduando, ele pode se especializar ali em algumas delas. Por exemplo, vocês fazem treino no Jutsu, por exemplo, treinos outdoor, treino, na mata, por exemplo, sobrevivência na mata, transposição de obstáculos, pistas de obstáculos, técnicas verticais com cordas, de ter que transpor, objetos com corda, uma árvore na outra com corda, tipo comando crawl, tipo falsa baiana. Vocês treinam técnicas dentro d'água, aquáticas, natação operacional, como é que você vai atravessar com equipamento sem chamar atenção, ou um tipo de mergulho também que não chame atenção, esse tipo de coisa também é treinado? Olha, lá na academia em Sumaré, para quem conhece a região lá, tem o Horto Florestal, que é uma área de mata, né, tem vários obstáculos lá. Então, cada 3 meses, 2 meses, o Sensei planejava, né, uma aula específica para a gente poder treinar a questão de se camuflar, obstáculos, né. Mas com relação a mergulho, eu nunca fiz nenhum treinamento específico. Uma pergunta que eu queria fazer pra você, que tem tudo a ver com o ninjutsu, então, que é inclusive com a definição de ninja, porque os ninjas do Japão eram chamados de shinobi. O shinobi a tradução do japonês, é aquele que se move furtivamente, se move como uma sombra, como um espectro, como um fantasma, que não pode ser notado. Então, Kleber Ramin, me responda. No ninjutsu moderno, vocês treinam técnicas que você consegue se movimentar, usam equipamentos especiais que você pode se movimentar sem chamar atenção, sem ser detectado? Trazendo para nossa realidade, o que que acontece? O exemplo, né, eu tô com a bota aqui, né, que ela veio um material específico do Japão. Então, assim, esse material aqui, ele já facilita bastante você poder caminhar e ele não fazer tanto barulho, já ajuda. Tem o treinamento também de movimentação. O folclore, né, que o pessoal acha: "Ah, o ninja consegue desaparecer e tal". Os ninja, ele era empenhado em missões. Então, por exemplo, eu vou fazer uma missão que é numa área de mata. Eu não vou com o kimono preto, eu vou com o kimono camuflado, que vai me ajudar a passar despercebido. Se é uma situação, um exemplo lá na neve, eu vou com um kimono branco, né? O tradicional é o preto, porque a maioria das missões eram à noite, né? Então o preto facilitava bastante. Então, assim, não existe uma mágica, existe materiais, né, específicos que ajuda que isso facilite, né? Então, você usando de técnicas de camuflagem, mimetismo, como se fosse um camaleão que se camufla na natureza, você usa equipamentos especiais e você consegue passar despercebido dentro da. Até trazer um exemplo aí que recente, que saiu na mídia, né, os policiais civis que no carnaval efetuaram prisões lá de marginais que estavam fazendo um assalto de celulares, e uns estavam de Power Ranger, outro ele estava lá do Mario Brother. Aquilo é uma forma de camuflagem dentro da nossa realidade, né. Os policiais estavam ali de acordo com o ambiente ali de fantasia e na verdade estavam em operações, trabalho e fizeram um grande serviço lá. Isso é a nossa realidade, seria os ninjas, né, na qualidade. E inclusive a gente vê que tropas operacionais, usam roupas hoje, aquele padrão de roupa preta de tropa de elite, mudou muito, eles usam hoje um padrão camuflado, feito por computador, que o sujeito realmente some no meio das favelas, no meio de lugares perigosos, o sujeito ele se confunde com o ambiente. Não existe uma magia, né, existe materiais, né, juntamente com a técnica, que você consiga fazer isso ser possível. Uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: no ninjutsu antigo, na época medieval, existia essa prática, e a gente vê nos filmes que tem essa prática, que é o que eu vou falar agora, de uma técnica de meditação usada pelos ninjas, chamado Kujikiri, que eram os 9 cortes, onde os ninjas fazem movimentos com as mãos, de concentração, de foco, de meditação, geralmente antes das missões. E isso era muito baseado em budismo esotérico, que eles acreditavam nisso. Eu quero saber o seguinte: hoje, né, nas técnicas modernas, do ninjutsu moderno, nas academias, se ainda se treina isso, ou isso virou mais ou menos uma tradição, ou realmente se treina isso de alguma outra forma, para treinar a mente? Hoje seria de forma de uma tradição, né, e seria, usando o exemplo de um kata, que cada símbolo que é feito ali é fogo, água, céu, terra, então seria uma forma mais, de tradição mesmo e uma forma de kata.
No passado, como a grande maioria eles eram de religião budista, então até existia, né, um certo, parte religiosa nisso daí, mas não do ninjutsu específico, e sim do indivíduo. Até um exemplo que eu gosto, falo bastante na capoeira, né. A capoeira, ela não tem religião, quem tem religião é o capoeirista. Então todos podem praticar o ninjutsu, que ele não é religioso, né. O indivíduo sim pratica a sua religião ali. Então essa prática ficou mais como uma parte, vamos dizer, tradicional, mas quer dizer, já não tem mais elementos religiosos, Não. não desenvolve mais nada disso como era na antiguidade. Muito bem, perfeito. Agora vamos entrar num assunto que é certamente uma das bases do ninjutsu que diferencia um ninja de outros lutadores, que é o seguinte: a capacidade do praticante de ninjutsu, de um ninja, de manusear armas. O ninjutsu é uma luta extremamente rica que tem uma série de armas, um arsenal de armas gigante. Mas eu gostaria que você dissesse aqui, dentro desse arsenal gigante que o ninjutsu tem, quais foram as armas que você mais praticou, que você treinou, que você se especializou mais e por quê? Primeiro momento foi o nunchaku, ele foi o até mesmo, devido ao filme Tartarugas Ninjas, né, o desenho que tinha na época, né, eram praticantes de ninjutsu, então o nunchaku, me impressionou de imediato, então me foquei muito nele. A Shuriken, né, estrela ninja, também, chamou muita atenção, e a espada, né, até mesmo para fazer demonstração, né, uma exibição, foram umas 3 assim, que eu mais foquei, que treinei incansavelmente até realmente dominar, mas existe milhares de armamentos. Aproveitando que nós estamos continuando falando de armamentos, é uma pergunta que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber, porque vê filme de ninja, a gente vê sempre isso. A pergunta é o seguinte: a respeito da espada ninja, os samurais usavam espadas geralmente mais longas, duas espadas, a katana, a espada longa, e a wakizashi, a espada companheira, que é a espada curta. Duas espadas aqui do lado, enfiadas no cinto, uma longa e uma curta. E os ninjas usam geralmente uma espada só, geralmente é uma espada mais curta, a lâmina é reta, e eles carregam essa espada nas costas. Então, por que que eles usam uma espada mais curta, geralmente de lâmina reta e carregada nas costas? O motivo dela ser, né, mais curta é para ambientes confinados. Vou dar um exemplo para o pessoal aí entender um pouquinho melhor. Quando você está fazendo uma invasão, né, o policial está fazendo uma invasão no ambiente confinado, se ele tá com o fuzil, na hora que ele for fazer as tomadas de ângulo, vai prejudicar para ele ali, não vai ser eficiente. Então ele joga o fuzil nas costas e saca sua pistola. Então, no caso da espada, é praticamente a mesma coisa. Se ele usar a espada muito longa, né, para ele ali já vai dificultar. Então ele tem a espada até mesmo para transportar ela, né, ele consegue colocar ela nas costas, porque normalmente na cintura onde vai a faixa aqui, ele tem a shuriken, o nunchaku, né, o kimono, ele tem vários componentes ali, suportes que onde ele carrega, né, outros tipos de armamento. Então ela é carregada nas costas para economizar ali, espaço e para ser mais fácil de mobilidade. E ela é menor para que se ele precisar utilizar num ambiente confinado, é mais fácil de utilizar ela e nada impede também dele jogar nas costas e pegar uma outra lâmina menor. Então para nossa realidade seria mais ou menos isso, eu estou indo com o fuzil fazer uma entrada tática ali no ambiente confinado. Pô, o fuzil ali não vai ser legal, né, devido ao tamanho. Eu elimino ele, jogo para as costas e sabe a pistola, que eu vou vai ser mais Vai eficiente. fatiar a pizza melhor ali. Exatamente. E me diga uma coisa, a lâmina reta, dizem que a bainha reta, você poderia usar a bainha reta com 2 furos na extremidade, como uma zarbatana disparando dardos, inclusive dardos envenenados, e poderia também usar eventualmente essa bainha numa situação mergulhando como um snorkel, para respirar embaixo d'água. Isso é fato, é verdade? Já ouvi muito essa história, não fiz, esse tipo de treinamento, mas os livros antigos ele é porque é igual eu falo, né, a realidade lá atrás era outra, né. Então tem vários históricos aí que realmente o objetivo era esse. Falando sobre as armas, depois a gente pode até falar sobre aqui essas armas que estão aqui presentes, mas tem 3 armas bem icônicas do ninjutsu, que eu gostaria de que você falasse mais para o pessoal aí que está nos ouvindo, que é, o primeiro, o shuko, aquelas garras de metal que os ninjas usavam na mão, garras, parece garra de urso, 4 garras em cada mão, e o ninja usava essas garras, elas têm vários usos, então você explicasse isso. Segundo, uma arma também muito tradicional que os ninjas usavam, entre várias técnicas de corrente, que os ninjas usavam várias armas com corrente, armas
como Kusarigama, por exemplo, é uma arma, mas não vamos falar dela aqui agora, mas que é a foice com a corrente. Mas os ninjas usavam muitas armas com corrente, mas tinha uma corrente especial, que é uma corrente de Kusari Fundo, ou Manriki Kusari, né, que é a corrente dos 10.000 poderes. É uma corrente de uns 80 centímetros, com 2 pesos na ponta. Então, se depois pudesse falar também por que os ninjas gostam dessa arma, que é uma arma bastante simples, mas diz que é bastante conhecida como a corrente dos 10.000 poderes, né? E a última arma, naturalmente, que é a arma que é o símbolo do ninjutsu, que você já falou dela aqui, nós estamos com ela aqui, queria que você falasse um pouco mais para quem está nos ouvindo, são os shurikens, né? Que nós temos aqui as famosas estrelas ninjas e os pinos de arremesso também, esses pinos de arremesso. Gostaria que você falasse a respeito dessas 3 armas, mais detalhes, se possível, para o pessoal. Bom, referente, né, às garras de urso, né, é, como eu falei, o ninja, cada missão que ele tinha, ele levava um tipo de armamento, né, os mais eficientes. Então, assim, aí essa garra realmente era para ele poder escalar, né, a realidade antigamente era outra, né, então tinha muitos, ambiente e área de mata, com relação às árvores, os muros eram muito altos, né, dos vilarejos, que eram cercados, então ele era utilizado nesse sentido, e numa situação de combate ali, ele também poderia, servir de bloqueio, né, tanto de espada, né, porque o material era um ferro muito resistente, né, poderia utilizar dessa forma também. Trazendo para nossa realidade hoje, né, vamos pegar o exemplo que nem o GAT, né, que é o Grupamento de Ações Táticas Especiais, que é da Polícia Militar. Numa situação dessa de um indivíduo com refém, hoje vem o ônibus, né, que seja do GAT e é utilizado uma escada, né. Lá atrás não tinha como o ninja carregar uma escada para poder fazer isso, então era através de cordas, né, essas garras de urso que era feito, mas não deixa de ser eficiente, né, para a época ela era muito eficiente. Com relação aos outros armamentos, na época tinha muito a forma de jardinagem que era feita, era muita área de mata. Então eles conseguiam de uma certa forma camuflar esses armamentos como materiais de trabalho, né. Então por isso eles utilizavam bastante. Lógico que os ninjas que faziam uso desse material, eles eram materiais que eles já gostavam, então se especializava nisso aí para poder utilizar. E de uma certa forma, era como numa certa missão ele passava por um carpinteiro e ele conseguia utilizar ela de forma de um material ali. E essa corrente podia ser usada inclusive para estrangular, para escalar também, você podia jogar para escalar, puxar pela corrente, e podia usar a corrente até para estrangular uma pessoa, imobilizar, amarrar um sujeito com a corrente. Para quem via ali, não passava de um material de trabalho. Material de trabalho, um pedaço de corrente com um pezinho na ponta, nada mais que isso, né. E agora, com relação às icônicas, né, shurikens, as estrelas, as shakens, as estrelas e os pilos de arremesso, qual a importância dessas armas para você ver no ninjutsu? A vantagem dela, primeiro para você poder portar ela, Mostra aí pra turma. né. É. Primeiro, com relação ao para você portar, para você esconder, né, existe vários modelos, né, então para você portar ela é muito mais fácil, ela não é extremamente leve, mas também não é tão pesada, então consegue carregar uma quantidade maior. O objetivo dela é, lógico, se pegar num ponto vital, de acordo com a distância, pode até eliminar ali, tirar o adversário de combate, mas era específico para ferir, né, o objetivo era ferir Extração, uma arma de extração. distração, né, para poder utilizar uma outra. Então, como eu falei, ela foi muito utilizada por questão de tamanho, para você poder portar ela e da eficiência que ela é. E os pilos também de arremesso, Exatamente. os boshurikens, né, que são esses pilos de arremesso. Ele tem várias formas de você poder lançar ele, né, um cara habilidoso que se dedica realmente ao treinamento, em curta distância, ele é muito eficiente, né. E também como eu falei, né, um material não é extremamente leve, mas também não é pesado, mas para você colocar dentro do kimono, mochila que carrega atrás, nas costas, né, você consegue levar uma quantidade maior, diferente de outros materiais, ferramentas, que já ia ficar mais limitado. Entendi. Realmente, porque o filme de ninja sem shuriken não é um filme de ninja. Quer dizer, a arma que simboliza o ninjutsu, sem dúvida, é a shuriken, porque todo filme de ninja tem que ter shuriken voando e cavando no pescoço. E a agilidade que você tem, né, você tá com 3 aqui, você consegue acertar 3 pessoas, né, em curta distância, você bem treinado ali. Então
ao mesmo tempo que você acabou de utilizá-la, você já está pronto emprego para poder utilizar uma outra, né. Não é um armamento que você tem que ficar se preocupando com ele para poder guardar aí Exatamente. Jogou, esquece. é bem eficiente. Certo. Muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta, é o seguinte, na sua opinião, qual é a importância do ninjutsu, das técnicas dos ninjas, dos antigos ninjas praticadas hoje, para grupo de operações especiais militares e policiais? Você acha que ainda existe espaço dentro de grupos de operações especiais militares e policiais para se aprender técnicas do ninjutsu? Não digo todo o ninjutsu, mas elementos de ninjutsu podem ser aproveitados em tropas de operações especiais? Eu apoio 100%. É como eu falei, cada modalidade que eu treinei, eu peguei uma, 2, 3 técnicas de cada uma para o meu jogo, né, para o meu estilo. Então tem 2 técnicas de ninjutsu que eu já utilizei dentro da polícia militar, em situações ali de abordagem ou de uma contra-retenção ali, o indivíduo querendo tomar o armamento do policial, que ela é muito eficiente, inclusive eu passo nos treinamentos, né, para os novos alunos ou até mesmo para os policiais já formados, né, quando tem um estágio de aperfeiçoamento profissional. Então tem 2 técnicas que eu já usei, funcionam. Uma é na parte de torção, quando eu abordo o indivíduo que ele está numa situação suspeita ainda, né, que eu não posso utilizar algema, que ele está sendo entrevistado, verificado, mas já demonstra um certo nervosismo, né. Você vê que pela experiência ali, alguma coisa de errado ele já fez, ou tá temendo de quando a gente for consultar ali, o RG dele, por exemplo, e ele tá procurado pela justiça. Então tem uma técnica que eu uso, que eu pego o dedão dele, consigo, usar ela na articulação e eu consigo conter ele de forma que ele fique imobilizado ali e eu tenho o total controle. E mesmo para quem tá vendo ao redor, vê que não é nada agressivo, É bem sutil, é né? bem sutil. Mas para quem está sentindo a dor não é sutil, né? E uma outra técnica que eu uso, né, numa situação do indivíduo querer agarrar o policial, querer tomar a arma dele, são os 2 dedos que eu coloco um ponto sensível também, que é na garganta, né. Eu faço o primeiro momento ali, né, bato no peito, eu vou buscando o ponto sensível, que é esse Vzinho aqui. Na hora o cara solta, Amolece. passo para outra, torção, outra modalidade. São 2 técnicas do ninjutsu que eu já usei várias vezes em ocorrência policial e me salvou, deu certo. Eu ia justamente perguntar pra você se você já tinha usado em técnicas policiais, você já está me respondendo que realmente já usou técnicas específicas do ninjutsu, técnicas de chaves, de torções, né, que vocês treinam lá no taijutsu, que é uma das 18 partes do ninjutsu, que é a parte de vocês de é um jujutsu do ninjutsu, né, e também as técnicas de pontos sensíveis, os pontos sensíveis, que é muito importante dominar. Eu sempre falo nos meus vídeos que quem conhece, anatomia profundamente e fisiologia vai levar vantagem em luta. Quanto mais você conhecer a anatomia humana, né, você vai levar vantagem. E você tá justamente o que você está dizendo é verdade, na rua você usou, conhecendo os pontos sensíveis e aplicando, né, Situação a real. situação real na rua, no mundo real, quer dizer, não é ficção, não é filme, é o mundo real. E o sujeito realmente, entendeu, cede. Com Fumaça aqui é só nos filmes. é só no filme. Ai. Então, é real. E aproveitando, já que você falou de fumaça, eu deixei uma pergunta aqui, que eu deixei para o final. O pessoal tá falando aí: "Pô, mas não é possível, você esqueceu de fazer a pergunta mais importante para ele sobre o ninjutsu". E como você deu essa deixa da fumaça, eu tenho que perguntar, né. Porque filme de ninja, né, sem bomba de fumaça não é filme de ninja. Então, eu quero saber o seguinte, me responda, realmente aquelas bombas de fumaça que os ninjas usavam desde a antiguidade, vocês ainda treinam isso no ninjutsu moderno? Ainda tem lugar para usar? É lógico, a gente sabe que, efeito fumígeno de fumaça é importante, mas vocês aprendem a fazer uma bomba de fumaça pequenininha, daquelas que você joga no chão, puf, explode e o cara desaparece, ou não é bem assim? Como é que funciona isso? Olha, na academia, no treinamento, o que que é feito? Como eu falei, né, reserva uma data, a gente vai no horto florestal, né, que é uma área de mata, e lá a gente faz esse tipo de treinamento, que seria o quê? A gente pega o ovo, né, deixa ele oco ali, né, tira tudo dentro, lava certinho, enche ele com um talbo, coloca um esparadraco. Então, para efeito de treinamento, lá a gente treina dessa forma, que na hora que você joga o ovo ali, destrói ali, fumaça, tal, pra tudo quanto é lado. Então, na academia hoje o treinamento é dessa maneira. Agora trazendo para nossa realidade, né, nas forças especiais, o que que acontece? Tá tendo uma manifestação grevista, por exemplo,
pessoal começou um quebra-quebra lá, o pelotão de choque vai ser acionado, ele precisa intervir. Então existe as bombas de efeito moral, né, a sonora, e existe a fumígena, né, que ali na hora que você joga é aquela fumaça e vem o efeito surpresa, que na hora que ela começa a espalhar ali, tá a tropa de choque com escudo, cacetete, né, Spray pimenta. spray de pimenta, então é aquele impacto psicológico, né. Então na nossa realidade é isso aí, é utilizado sim. Ainda eu utilizo isso. Sim, Então sim. você acha que o ninjutsu também, aproveitando o gancho de tudo que nós estamos falando, você acha que o ninjutsu ainda é extremamente útil para polícias, especialmente grupos de elite e para militares? Você acha que Eu tenho total certeza que toda essa modalidade aí, que é feita no grupo de operações especiais, vem do ninjutsu. não, um sujeito subir numa comunidade dessas aí que a gente vê, mesmo em filme, você vê na realidade que você está acostumado com isso, mas um grupo de homens, 6, 7, 8, 10 homens, conseguirem adentrar num território hostil sem serem notados, eles estão usando elementos de ninjutsu, A né. gente vê muito isso aí no Rio de Janeiro, né, o BOPE. O BOPE, exatamente, o Faixa BOPE. preta, o horário estratégico que eles entram, né, devido toda a aerodinâmica que é, né, dos morros lá, né, e várias ocorrências aí de sucesso que eles têm, né. Às vezes tem que subir até pra mata, escalando, teste de rapel, helicóptero, fast rope ali para entrar e tudo isso. Então você vê que isso são elementos do ninjutsu. Sim, sim. Bom, eu acho que nós conseguimos passar bastante informação para os nossos ouvintes a respeito do ninjutsu. Eu queria aqui fazer para você uma última pergunta. Então essa última pergunta é o seguinte, vai ser uma pergunta que eu vou fazer em 2 partes. A primeira é o seguinte, eu vou mostrar aqui, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui é o livro que o Kleber Ramin escreveu. Eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu livro, né, do que consta esse livro que você escreveu e está baseado em quê e quais foram os prêmios que você já recebeu com o seu livro. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. E a segunda coisa para terminar, qual é a mensagem de você como um praticante de ninjutsu, um expert em lutas e um policial tarimbado com muita experiência real de combate, qual é a mensagem que você deixa para esses ouvintes nossos? Bom, o livro, né, como o nome fala, né, seja do tamanho de seus sonhos. Esse livro, eu fui convidado para uma entrevista num podcast chamado Mundo Tático, onde o senhor também foi, inclusive eu fui o primeiro lá. Sou 02. 02, 02. isso. Participou, Tenente Henrique, Diego Von Ra, gratidão aí pela oportunidade. Após a entrevista, nesse dia meu filho foi também comigo, e o pessoal começou a entrar em contato comigo. "Pô, sua história é bacana, daria um livro, né, tem muito conteúdo", enfim. Aí as editoras começaram a entrar em contato comigo, eu fechei com a editora Lux, o livro aconteceu. O livro ele conta a minha trajetória nas artes marciais, no adestramento de cães e na polícia militar. Então ele conta um pouquinho de cada, né, inclusive na polícia militar eu consegui as 5 medalhas principais, né, de honra ao mérito, para mim é muito satisfatório, né, porque foi de ocorrências reais e de destaques. Eh, Referente ao adestramento de cães também, né, minha vida inteira trabalhando com cães, então eu conto um pouquinho de cada essa história. E graças a Deus, em menos de um ano, o livro foi sucesso de vendas, participei de vários eventos onde eu fui premiado, internacionalmente, melhores do ano, pela Rede TV, o entrevistador Leão Lobo e a Viviane Alves, então ganhou vários prêmios e inclusive esse primeiro cinturão aí do Domínio Fighter Championship, após meu filho ficar 2 anos lutando no evento invicto, tanto lutando modalidade de K1 como MMA, o pessoal fez uma homenagem para mim. E eu participei de uma outra entrevista no podcast de São Paulo, do Camisa de Força e Eutanásia, mais específico sobre artes marciais, e o episódio anterior, né, a Vanessa, proprietária da V-Rink, onde eles faz vários documentário de lutadores, inclusive recentemente eles retornaram da Tailândia, onde gravaram os brasileiros que estão lutando lá, fazendo sucesso lá. Ela tinha participado no episódio anterior, aí viu, achou interessante a minha história e me convidou para fazer um documentário. Então, após um ano do lançamento do livro, ele virou um documentário. Após o sucesso do documentário também, ele fizeram uma homenagem que eu ganhei esse outro cinturão no evento de Muay Thai, o War Muay Thai lá em São Paulo.
Então, assim, eu só tenho a agradecer porque tudo aconteceu de uma forma natural, né? Eu fui colecionando aí conhecimentos, conteúdo e se tornou primeiramente um livro, depois um documentário. Então eu deixo a minha experiência, né, para quem está praticando, quem quer praticar o ninjutsu, seja do tamanho dos seus sonhos, todo mundo pode ser um praticante de ninjutsu, cada um, lógico, com as suas habilidades ali específicas, mas não desista, persista, corra atrás dos seus sonhos. Eu quero só mostrar o livro aqui do Kleber para vocês. Olha, o livro do Kleber é esse aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da Amazon, onde esse livro está sendo vendido. Caso você compre o livro do Kleber pela Amazon, você vai estar ajudando esse canal. E você poderia comprar lá direto, mas se você comprar pelo link que eu vou disponibilizar para você aqui na descrição, você vai acabar ajudando esse canal e ajudando que esse canal continue a prosperar e continue a trazer mais informações para você, se você está gostando. Eu quero pedir para você que você, por favor, se inscreva nesse canal, no Táticas Defensivas, dê a sua curtida, faça um comentário. Então, caso você esteja gostando do conteúdo que eu estou produzindo, dos convidados que eu estou trazendo, do quilate que eu estou trazendo, e se você acha que quer que esse canal continue, por favor, faça uma contribuição, ajude esse canal a prosperar, ajude esse canal a ir para frente para que eu possa trazer cada vez mais informações para vocês a respeito de técnicas de combate, artes marciais, defesa pessoal, sobrevivência urbana, ajudando o cidadão de bem a poder sobreviver num ambiente cada vez que a gente está vendo caótico. Eu agradeço, Kleber, a sua presença, entendeu? Foi muito bom, foi uma honra tê-lo aqui. Gratidão, agradeço. Puxa, Uma lembrança. puxa vida, vou abrir aqui para vou abrir aqui para mostrar para o pessoal aqui. Puxa, muito obrigado. Vamos ver aqui a presente. Puxa vida, vamos ver. Camiseta com meu logo. Ah, que bacana. Olha só, gente, olha aqui que bacana. Uma camiseta com o logo do Kleber Ramin, que é professor de ninjutsu. Kleber Ramin, ninjutsu, certo? E atrás, o logo dele, Kleber Ramin, ninjutsu, certo? Então, obrigado, Kleber. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua atenção, obrigado por todos os esclarecimentos que você trouxe aqui. Muito sucesso para você na sua vida, no seu livro. Que Deus abençoe você ricamente, abençoe o Nicolas, seu filho. E espero vê-los num próximo vídeo e fiquem com Deus.